eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Que possamos enxergar com os olhos do Senhor. Amém? E só dá para ocorrer isso quando os olhos do meu entendimento são iluminados. Amém? É a luz, eu sou a luz. Então, a posse do Senhor Jesus, ele diz que vira a luz do mundo. Amém? E eu passo a enxergar como ele enxerga. Amém? E no final das contas, para poder morar com ele, vai ter que enxergar igual a ele. Porque ele fez com que pudéssemos sermos espirituais. Aqueles que são espirituais, a Bíblia afirma que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E essa palavra aqui é do Espírito. Então não dá para entender se não tiver o Espírito. Não dá. Mas quando eu recebo o Espírito pela fé em Jesus, eu passo a entender. Amém? Em nome de Jesus, não vamos conversar depois, não vamos tomar atitudes, feito coisas que nós não estivéssemos escutando nada. Amém? Porque se eu fizer isso hoje, eu vou estar pecando voluntariamente depois que tive o conhecimento da verdade. E a Bíblia não permite isso, porque ele disse, eu me revelo e livro totalmente. Amém? Isso é Bíblia. Ele se revela e ele diz, quando eu me revelo, eu liberto de tudo aquilo que atrapalha. Amém? Isso é a verdade da Bíblia. E no final, eu creio que é essa palavra aqui que vai julgar a gente. Amém? E como o apóstolo Paulo falou, um líder, alguém que ensina a palavra, Paulo ensinou, eu tenho zelo por vós, zelo de Deus, não é de homens, zelo de Deus para quê? Para apresentar vocês como uma virgem pura ao noivo. Aí ele termina, a saber, Jesus Cristo. Amém? Para apresentar quem? Todo o preparo é para aqui a noiva. Amém? Eu faço parte, sou a noiva. E já vai ter esse encontro. Amém? Em nome de Jesus. Nós lemos aqui, nós sabemos, eu leio um texto desse, eu já conheço esse texto aqui. Mas a Bíblia diz que aquele que pensa, então tem algo a mais aqui que eu preciso. Amém? E se eu achei que eu preciso e me trouxe mais vida, é porque tem mais vida e dá para vocês receberem também. Amém? Quem já leu o texto e falou assim, isso eu já conheço, só lamento. Se não é o Espírito Santo que falou aí dentro. Amém? Então já que saia esse Espírito e deixa o Espírito Santo dominar. Porque vamos ver no final que tem mais do Senhor aqui para a gente. Amém? Nós sabemos, como pelo homem entrou o pecado no mundo, nós sabemos, Adão. E pelo pecado, a morte. Nós sabemos também que a morte começou aqui, passamos a morrer. Aí veio a morte física, natural, morte espiritual e no final falta uma, a morte eterna. A segunda, falta uma. Então nós experimentamos e estamos vendo que ocorreu o quê? Começamos a morrer desde lá,
morte espiritual, todos separados de Deus. Aqui se separou de Deus, começou aqui. Todos os seres humanos se separou de Deus, como diz em Efésios, separados da vida de Deus. Separados da vida de Deus significa que quem nasce e até morrer, se não tiver um encontro com Jesus, levou 40, 50, 60, 70, 80 anos pecando. Porque sem a vida de Deus só pecou contra ele. Viveu para si, sob o domínio e a influência do pecado, sob a influência de Satanás a vida toda, separados da vida de Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Nós conhecemos esse texto. Filhos da ira por natureza, filhos da desobediência, está tudo escrito, amém? Mas ele nos deu a oportunidade, e há uma luta do Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, para falar que todos os homens pecaram e todos estão destruídos. Aí quando fala isso, está falando com os judeus que se achavam já salvos. Então o Espírito Santo, usando o apóstolo, para falar, não, nós recebemos a lei sim, mas a lei não foi para salvar, amém? O Espírito Santo combatendo que eles batiam, que eles eram salvos pela prática da lei, amém? Mas Jesus, o que o Espírito Santo vai falar, que não, é pela fé, que o problema todo começou pela falta de fé, porque começa como? Deus se apresenta, cria tudo e fala, todas daquelas árvores ali, pode comer, daquela ali, não. Palavra do Senhor. Aí o que aconteceu? Nós sabemos o que aconteceu. Apareceu uma outra voz, dizendo que aquilo que Deus falou não era verdade. Então a Eva foi e acreditou na outra voz, porque a outra voz agradou a ela. Já tinha gerado pecado nela. E a outra voz falou, não vai morrer nada. Não vai morrer nada. É mentira dele. Aí a Bíblia diz que ela comeu, deu ao marido, e foi comer os olhos do entendimento. Viu que nem ligavam, estavam nus e não tinha problema nenhum, mas quando o pecado entrou, a vergonha chegou. Amém? Então não aconteceu nada que a serpente falou. A vergonha chegou, se esconderam, depois Deus aparece, aí eles escutam a voz de Deus, que não sentiam vergonha, mas escutou a voz do santo, já sentiram vergonha e se esconderam. Então, ensinamento para a gente. Quando o pecado se encontra, qual é o normal? Eu escuto a voz do santo, me escondo. Amém? A maioria estão se escondendo quando escuta a voz do santo. E é pela fé. E batendo contra ele, não é pela lei, é pela fé. A fé em quem? A Bíblia diz, a fé é em Jesus, porque a lei veio com Moisés, e a promessa, houve uma promessa a Abraão, e a Bíblia fala disso aqui em Romanos. A Bíblia diz que a promessa a Abraão, você será pai de muitas nações, e Abraão é o pai da fé. Abraão, que o pecado já existia antes de Abraão, já existia. Então, o pecado também, antes da lei, já existia. Abraão é o pai das nações, é o pai da fé, antes da lei. Antes da lei. A promessa a Abraão foi feita antes da lei. Então, o Espírito Santo vai revelando isso para eles, que é pela fé de Abraão. E não tinha nada, lei nenhuma antes, para mostrar que era pela fé, para mostrar que não era mérito nenhum, porque a lei não foi para ser salvo por ela, foi só para sentir que era um miserável e não conseguia,
cumprir a lei. Amém? Mas Abraão, o pai da fé, foi tem um herdeiro nascendo de ti, o teu filho, vai nascer o herdeiro, e ele com 100, e Sara já seu ventre morto, não tinha como, mas a Bíblia diz que ele creu não duvidando, sabendo que quem tinha prometido era poderoso para fazer aquilo. Pela fé, quando chamou ele para sair de perto dos pais também, a Bíblia diz que ele saiu, foi embora, largou tudo pela fé, vendo o invisível, não quis saber para onde ia, porque não foi falado para onde, o que esperava ele, só sai andando. Ele foi, olha Abraão, sem as obras da lei, porque não tinha lei, para mostrar depois, aqui o Espírito Santo, para mostrar para os judeus que não tinha nada a ver com a lei, não é pelas obras da lei, é pela fé. Só que a fé também não é uma fé de qualquer jeito, ele apresentou o objeto da fé, apresentou Jesus, é pela fé nele. Amém? É pela fé nele, pela fé em Jesus, amém? Pela fé em Jesus que cumpriu toda a lei, as exigências da lei, as exigências de Deus sobre a lei, ele enviou aquele que cumpriu toda a lei, amém? Para quê? Para ver que o que eles não conseguiam, de jeito nenhum, alguém conseguiu, para ter fé nele, amém? Amém ou não amém? Porque se a promessa, a Bíblia diz isso, se a promessa fosse através da lei, a fé não tinha sentido. Se eles fossem herdeiros pelas obras da lei, para que fé? Não existe, amém? Capítulo 4 de Romanos, eu aprendi mais sobre isso. Glória a Deus. Olha o 4:9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Amém? O Espírito Santo vai perguntando e os judeus têm que responder. Amém? Não na circuncisão, porque não tinha circuncisão ainda, mas na incircuncisão, não tinha. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Amém? Para quê? Para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí,
perante aquele no qual creu. Perante aquele no qual creu. Quem? A saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. É esse Senhor que a gente tem pregado aqui. O qual, Abraão, em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Sabe qual era a chance? Nenhuma. Amém? Nenhuma. Sabe qual era a chance de eu dobrar meu joelho e falar com Deus? Nenhuma. Sabe qual era a chance de eu receber o perdão por mérito? Sabe qual era a chance de eu falar não para a minha carne? Nenhuma. Por obra nenhuma, por mérito nenhum, que o propósito aqui é anular isso de nossas vidas. Nada teu, sem chance, é pela fé em Jesus. Sem mim, nada. É isso. Pela fé em Jesus, a Bíblia diz, é isso que quer dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Fortificado aonde? Na fé. Amém? Fortificado na fé. Então, opa, louvado seja Deus, fortificado na fé. Ele estava onde? Na fé. Foi fortificado aí. Se eu estiver na fé, eu vou ser fortificado aí. Ele vai ficar perto de mim me fortificando. Amém? Ele é poderoso para preservar, guardar. Se eu estiver na fé, ele me fortifica. Se estiver andando, ele mandou sair andando, eu saio andando. Ele saiu andando cada passo, sendo fortificado. E quando olhou para Sara, olhou para ele sem chance, mas continua acreditando, foi sendo fortificado. Amém? Acreditando, vivendo, em esperança somos salvos, em esperança da vida eterna, em esperança da eternidade, em esperança que vai acontecer o que ele falou, em esperança, tudo que vim aqui para me aprisionar, para me parar, para me tirar o que eu creio, eu sou salvo. Em esperança, eu vou sendo salvo. Amém? Isso é Bíblia. Mérito nenhum. Eles aqui escutando, não é pela lei, não é pela lei. A mensagem é para, não é nada teu. É pela fé em Jesus. É pela fé. É pela fé. Amém? Não tinha a menor chance, Abraão. E ninguém tem a menor chance. A Bíblia diz isso. Sem mim, somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não teve 1% teu. É isso que quer dizer. Justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Nem 1% mérito nosso. Amém? Essa fé é imputada em nós sem a participação, mérito nenhum nosso. Não é por obra nenhuma. Não é porque eu cuidei bem dos meus filhos, não é porque eu fiz nada para agradar a Deus, porque eu não fiz. Obrigado, Jesus, por me revelar que eu não passava de um cachorrinho fedorento. Ai, que beleza, concordar com isso. Ele me convencer que eu não passava de um pulguento. E me chamo pulguento e transformo num santo. Amém?
mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação e a santificação. Viu? Ele morreu por causa dos meus pecados e ressuscitou para mim viver a santificação, andando em novidade de vida. E ele é poderoso para fazer isso. Como é que eu tenho que viver pela fé? Certíssimo de que quem prometeu isso é poderoso para fazer. Amém? Isso tudo pela fé, nada de obra da lei, porque a lei vem só o conhecimento do pecado. Agora é pela lei da liberdade. Eles estão presos na lei achando que vão herdar a vida eterna por causa das obras da lei, porque construiu um templo grande, porque está dando comida na rua, porque pregou segunda-feira, porque fez alguma coisa. Não existe isso, porque a salvação, a fé, não pratica, mas crê naquele que justifica. Não é mérito porque eu faço, é mérito porque eu creio, porque quando eu creio, eu não me prendo no que faço, porque a fé já me leva a uma vida natural, outra vida, que eu nunca vou pensar que é mérito meu, é porque eu creio. Amém? Porque a descrição da nossa fé, a Bíblia diz que é a fé da obediência. Obediência da fé. Existe uma obediência que é da fé. Então, onde tem a fé, impossível não ter uma obediência. Faz parte. A fé salvadora está entranhada com uma obediência já a Ele, porque eu fui chamado para ser do Senhor. Então a fé me leva a Ele e Ele passa a ser meu dono, como nós já escutamos mais de 10 mil vezes aqui. Amém, irmão? Amém ou não amém? Não é por mérito nenhum, não é porque eu prego, não é. Então é para a gente se anular, e a Bíblia diz, vai falar para os judeus, onde está então a nossa jactância, nosso orgulho? É excluído. Por qual obra da lei? Obra da fé. Cadê o orgulho? Está falando para eles, cadê o orgulho? É para ser excluído, não tem, porque é justificado pela fé, não obras de lei, da lei nenhuma. Amém, irmão? E isso tem que estar entranhado em nós para quê? Mérito nenhum. Jesus falou, se tu não recebeu o evangelho como uma criança indefesa, nunca vão herdar o reino. Quando diz, se vocês não nascer de novo, nunca vão nascer de novo, é sinal que nada prestava. E é pela fé em Jesus que eu me torno uma nova criatura. Amém? Em Romanos 3, louvado seja o nosso Senhor. Quando eu olho Jesus, que o propósito é crer em Jesus, eu vou passar a crer em Jesus quando começa a me revelar quem? Jesus. Amém? Ou não? Porque nós só somos salvos pela fé em Jesus. Então, para ter fé em Jesus, tem que ser apresentado quem a nós? Senão a gente não vai crer em Jesus. Então, para alguém ser salvo, tem que apresentar quem? Jesus. Amém?
Aí depois, quando é apresentado Jesus, aquele amor imensurável na cruz do Calvário por mim, o que acontece quando e eu vejo, revelada a vida dele, quem era ele, o que ele passou, o que ele aniquilou a si mesmo, toda a obra que fala dele, quem ele é, o que ele fez, como agiu, toda a vida dele é revelado. Aí não é possível não enxergar a minha insignificância. Amém? Não é possível não enxergar que eu não passo de um miserável. E depois é revelado, ele só veio, ele viveu aquilo porque sempre que veio para fazer a vontade do Pai. Aí é me revelado o quê? Que o Pai que me criou, e me criou para a glória dele, e revelou em Jesus como se vive para a glória desse ser criador e poderoso. Aí Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus. É revelado isso, tem que ser revelado para as outras pessoas. Deus, o Criador, o sustentador do universo, provou o quanto nos ama, enviando o Filho e mostrando o que Ele fez para salvar a gente. E primeiro revela a minha miséria, para a gente entender. Para a gente entender, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Não dá para entender, é algo transcendental. O que ele fez para me salvar, para salvar a gente? O que Jesus fez? Por isso é pela fé nele. A Bíblia diz que ele morreu para perdoar os meus pecados e depois ressuscitou para eu poder andar em novidade de vida. Amém? E já ir morar com ele. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas pela fé dá para agradar ele em tudo, naturalmente, e ele veio libertar a gente do pecado, porque a gente pensa que qual é o normal? A gente pensar e agir como se nós não fôssemos horríveis, como ele fala que nós somos. Amém? Impossível o ser humano se aceitar que é horrível, como a Bíblia diz, para convencer desse jeito, só uma obra dele. Amém? Que é pela fé, em nome de Jesus. No 3:27, diz assim: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. O orgulho, pela lei da fé, o que é excluído? O orgulho. Amém? É excluído. Se quiser, se for salvo pelas obras da lei, tem do que se gloriar. Isso é para mim e para vocês. Amém? É necessário que ele cresça e que a gente suma. Amém? Quem? Pela fé nele, isso pode acontecer. Amém? Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. A nossa fé é para ser nele. Em quem? Em Jesus. A fé que é falado na Bíblia para a gente ter fé é em Jesus. E nós lemos aqui que a nossa herança, o que a gente vai ganhar dele lá na eternidade, é ele que vai dar. E a Bíblia diz que nós somos servos dele. Amém? Aí no capítulo 8 de João, esse mesmo Senhor, presta atenção, irmão, em nome do Senhor Jesus. Quando você vê alguém que diz ser o quê? Cristão. O cristão, ele serve a quem? Então ele serve a Cristo. Eu ligo aqui, é porque eu tenho fé nele. Eu tenho fé nele, aí eu escolhi aqui que é necessário que ele apareça e que eu diminua. Então o cristão, ele vai ser revelado na vida dele, ele exaltando Jesus e sumindo. Porque é necessário. Porque toda a salvação só está aqui porque eu passei a crer nele, e foi ele que fez isso,
não foi nenhum líder espiritual, não foi. Foi ele com o Espírito Santo, veio trabalhar aqui e gerou essa fé aqui para me fazer com que ele seja mais e mais glorificado na minha vida. Amém? No capítulo 8 de João, no 30 diz assim: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele, passou a ter fé. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Na minha, presta atenção, na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Eles passaram a crer, aí ouviram isso depois, passaram a crer e ouviram isso depois de Jesus. Só que eles responderam: somos descendência de Abraão. Nós já sabemos quem é Abraão. Somos descendência de Abraão. Então eles pensaram até que por ser descendência de Abraão na carne, isso já dava a salvação a eles. Um engano desgraçado mesmo. Não adianta estar escutando a verdade, não adianta nada disso. Ser filho de pastor, ser irmão de cristão, a mãe ser cristã, não salva ninguém. Amém? Porque Jesus fala aqui, vocês são descendentes de Abraão na carne, né? Mas é pela fé. É individual, a fé nele. Amém? Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém? Então o Senhor Jesus está afirmando que quem pratica o pecado é servo. Servo. Não é porque pratica sem querer, não. Não é não. Servo pratica porque quer. Faz uma escolha. Amém? E Jeremias diz isso, que eles pecaram e falaram que queriam. Então, quando eu já sei qual é a verdade, eu pratico se eu quiser. A fé, Abraão foi embora, creu e foi fortificado na fé. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Quem comete o pecado é servo do pecado. Não vos enganeis. Quem pratica a justiça é justo assim como ele é. Quem pratica o pecado é servo do pecado, é escravo. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, que me levava a pecar. Eva quis. E o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para falar aos coríntios: eu temo. Como assim a serpente, como a serpente enganou Eva, também engane vocês. Ó. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus.
Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Amém ou não amém? Em Romanos capítulo 1, louvado seja o Senhor, estamos falando da fé em Jesus, amém? Em nome de Jesus, eu já falei para muitos irmãos que eu não posso ir em lugar nenhum, não posso, onde eu não possa levar ele, que eu virei uma noiva dele inseparável. Para mim não dá. E sem meu marido? Para mim não dá. Se eu fizer isso, eu estou traindo ele. E ele disse que nem há comunhão, ele disse que não há comunhão, luz e trevas, justiça e injustiça, Deus e Belial, não tem, não há comunhão, não tem como. Se eu revelar que tem, eu estou falando, afirmando que ele tem comunhão com o diabo. Só que é impossível. Amém? Pela fé, ele me revelou isso. Amém? Glória a Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 2: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, ele foi declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual Jesus recebemos, através dele, a graça e o apostolado para a obediência da fé. Amém, irmão? Obediência da fé. Onde tem fé, tem a obediência. Amém? Basta ter a fé em Jesus, que tem que ter a obediência. Andam juntas. Amém? Entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém? O Espírito Santo me chama e te chama para a gente ser de Jesus. Amém? Ele me chama e te chama, todos nós, para nós sermos de Jesus. Não é para ser de uma denominação, não é para ser de um pastor, é para ser de Jesus. É esse Jesus que me deu a vida eterna, é esse Jesus que é Salvador e Senhor, é Jesus que é juiz dos vivos e dos mortos. Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, a morte não conseguiu sustentar ele, e Deus em Cristo chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? Esse é Deus que em Cristo Jesus pode todas as coisas. Num determinado momento, aí quando foi visível, a Bíblia diz que o irmão Paulo navegando, todo mundo pensou que ia morrer. Já estava certo, eles pensaram que iam morrer. Aí Paulo falou: se acalma, porque de noite apareceu um anjo a mim e me falou que nem um fio de cabelo vai cair da cabeça de ninguém. Só fica aqui dentro, ninguém saia. Só vamos comer para a saúde de vocês, mas ninguém sai, que só o barco vai ser destruído. Ninguém vai morrer, mais de 200. Não morreu ninguém. Não morreu ninguém, amém? E Paulo fala para eles: e quem me falou, estou certo que quem me revelou vai cumprir. Amém? A fé de Abraão, a fé deles lá,
era que a fé de Jesus aqui opera tudo que diz que, o que a palavra diz que faz, ela faz, porque é Jesus o autor, ele é a palavra, amém? No capítulo, lê 2 Coríntios, capítulo 11, 2 ao 4, 11, 2 ao 4, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Isso aqui, essa palavra é para gerar fé. Isso aqui gera fé. Amém? Então, se está preparando para se tornar isso, é porque precisa ser o quê? Uma virgem pura. Amém? Olha o versículo 3. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então há uma preocupação aqui do Espírito Santo, do diabo enganar alguém, e há alguma preocupação do Espírito Santo e uma pessoa se perder. É isso que está sendo revelado aqui? Por quê? Versículo 4. Por quê? Se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçaste, com razão o sofrereis. Amém? Existe um só Jesus, existe um só Espírito, existe um só Evangelho. Se pela fé eu recebo esse Espírito Santo, pela fé eu recebo o Senhor e Salvador verdadeiro, e pela fé eu tomo posse desse Evangelho que salva. Mas se eu viver e receber um outro, com certeza eu vou sofrer e vou para o inferno. Pela fé, eu quero que essa verdade reine em nossas vidas. Pela fé eu quero fazer o que a Bíblia manda eu fazer, obediência da fé, viver o que a palavra diz. Pela fé eu falo que o meu coração está cheio, eu vou ter que revelar, igual o Espírito Santo falando, não é pelas obras da lei, não é pela sua justiça, não é para mérito nenhum teu, você tem que se aniquilar e é pela fé em Jesus que você é salvo, porque pela fé eu vivo a nova vida com naturalidade. Pecado? Não. A lei opera a ira. A lei opera a ira. Não salva. Amém? E agora nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Mas graças a Deus em Cristo Jesus que o Espírito de vida chegou. Amém? Salvos da ira vindoura. Então, em nome de Jesus, se eu pecar, depois que tiver tido conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício. Amém, irmão? O Filho, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Viu o que a Bíblia falou? O servo não fica para sempre na casa. Não fica. O servo, sabe quem era? Os judeus que ainda não tinham fé em Jesus. O servo não fica para sempre para casa, o filho fica. O filho fica. Os filhos são aqueles que passaram a crer em Jesus e se renderam a Ele e tomou Cristo como Salvador e Senhor para suas vidas. Passaram a ser os filhos. Os filhos ficam para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão filhos e vão morar para sempre, por toda a eternidade.
pela fé no Filho. Amém? Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.